Olá, olá, alunos de Geografia, prontos para mais uma aula? Vamos a isto. Hoje, uma pequena aula para vos explicar o que são gráficos termopluviométricos, como é que se constroem e analisam. Portanto, os gráficos termopluviométricos, como vocês estão a ver, temos aqui já 3 imagens de gráficos termopluviométricos de diferentes localidades. Então, vamos lá por partes. Um gráfico termopluviométrico há de ser um gráfico que, tal como o nome indica, reparem, termopluviométricos, representa duas importantíssimas variáveis, a saber, a temperatura e a precipitação. E daí termo para temperatura, pluviométricos para pluviosidade. Portanto, como é que se representam estas importantíssimas informações? A temperatura é apresentada em pontos que vão ser unidos por uma linha e estes pontos vão representar o quê? A temperatura média de cada mês do ano. Portanto, o que nós temos, basicamente, são dois gráficos, um gráfico de linhas e um gráfico de barras, os dois sobrepostos. Primeira coisa muito importante que vocês têm que saber é que nós temos aqui dois eixos, o eixo da esquerda e o eixo da direita. Na esquerda nós temos sempre a temperatura em graus centígrados, sempre. E cada valor de temperatura representado trata-se aqui de que temperatura? Temperatura média mensal. Portanto, este pontinho que está aqui mostra-nos a temperatura média do mês de janeiro. No eixo horizontal nós temos os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março e por aí adiante. Normalmente a largura de cada uma destas barras é de meio centímetro, portanto meio centímetro para cada mês, ok? No eixo da direita nós vamos ter o quê? Vamos ter os totais de precipitação. E portanto, para ler os valores de precipitação nós usamos estes valores que estão aqui, que são os valores em milímetros de precipitação. Para ler ou representar os valores de temperatura, vamos usar esta escala da esquerda, que está de 5 em 5 graus. Portanto, normalmente é para cada centímetro, 1 centímetro, 5 graus. Desculpem, 1 centímetro, 5 graus aqui parece, na verdade é 1 centímetro para cada 10 graus de temperatura. Do lado direito, no eixo da precipitação, a escala correspondente deve ser o dobro da temperatura. Portanto, aqui estão a ver 10, este lado 20, ok? Precipitação no eixo da direita e eixo da esquerda, temperaturas. Como é que construímos estes gráficos? Muito simples, vamos passo a passo. Devem ter uma folha de papel milimétrico, mas se não tiverem papel milimétrico também podem usar uma folha de papel quadriculado do caderno de matemática, ok? Então, para o primeiro passo, vocês vão traçar os eixos do nosso gráfico. Eixo horizontal, lá está ele, o vosso eixo horizontal deve ter 6 centímetros, ok? Porque cada mês vai ocupar meio centímetro. Portanto, se cada mês vai ocupar meio centímetro, significa que se são 12 meses, este eixo vai ter 6 centímetros, certo? Pronto. E vamos pôr o título do eixo, meses do ano. Portanto, cá está. Aqui este primeiro meio centímetro, janeiro, fevereiro, março, abril e por aí fora, está bem? Os 12 meses. Segundo passo, vamos traçar os eixos verticais. Começamos pelo eixo da esquerda, onde se vai representar a temperatura. Cá está. 1 centímetro vai corresponder a 10 graus. Então, cá está. 0, primeiro tracinho 10, segundo 20, 30. Normalmente não precisamos de marcar mais valores acima de 30, porque dificilmente nós vamos ter zonas com temperaturas médias mensais acima dos 30 graus, ok? Portanto, basta 30, no máximo 35. Terceiro passo, vamos para o eixo da direita, onde se marca a precipitação. E o eixo do lado direito, cá está ele, vamos fazê-lo um bocadinho maior, mais alto. Podemos depois prolongar o eixo da esquerda se for necessário também, torná-lo maior. E aqui, cada centímetro vai corresponder ao dobro do valor da temperatura. Então significa que vai estar de 20 em 20. 0, 20, 40, 60, 80, 100 ou mais, o que for preciso, depende dos valores que tenhamos para representar. Estão marcados os 3 eixos do nosso gráfico
e as respectivas escalas, ok? Vamos prosseguir. Agora, o que é que nós temos que fazer? Marcar os valores, construir o gráfico propriamente dito, com os valores de temperatura e precipitação. Eu tenho aqui uma parte, uma tabela, um bocadinho só, até o mês de abril, que é quanto basta para vocês verem estes 4 exemplos. Precipitação em milímetros, cá está a temperatura em graus centígrados. Aqui esqueci-me do C de centígrados, atenção, em graus centígrados. Pronto, então vamos lá começar. Vamos começar pela precipitação. Em janeiro tenho 90 milímetros de precipitação para marcar. Ora, vamos cá ver. Esta barra que está aqui, 90. E onde é que eu vou ler os 90? No eixo da direita. Aqui. Atenção. Se aqui é 80, aqui há de ser 90, porque aqui é 100. Significa que cada meio centímetro vai corresponder a 10 milímetros de precipitação. Está bem? Portanto, atenção, quando estão a construir as barras, têm que olhar para o eixo da direita. Fevereiro, temos 70 milímetros. Então, marcamos 70 milímetros. Cá está. Aqui 60, 70, não é? E por aí fora. Em março e em abril, vamos ter 60 milímetros outra vez para marcar. Bem? Então, pronto, depois os outros é sempre respeitando as mesmas regras. Passamos à temperatura em graus centígrados. Em janeiro nós temos 8 graus para marcar. Ora bem, é um ponto que vai cair, ou deve cair, nos 8 graus. Agora sim, olhamos para o eixo da esquerda porque estamos a representar a temperatura. Então, este pontinho aqui no meio da barra corresponde à temperatura média de janeiro, que é 8 graus aproximadamente, claro. Em fevereiro temos 9, tem que estar um bocadinho acima, certo? Em março temos 11, então vai estar acima do 10, cá está. E em abril finalmente temos 12,5, tem que estar um bocadinho mais acima também. E portanto, mais ou menos isto. No final de tudo marcado, dos meses todos marcados, une-se com uma linha. É esta linha que vai representar a temperatura do nosso gráfico, ok? E portanto, temos aqui um gráfico meio construído, digamos assim, ou começado a construir, que nos permite ter a noção de como é que se constrói e, portanto, as regras a seguir, tá bom? Tudo depende depois também dos valores que vocês tenham aqui. Imaginem que vocês têm aqui valores de 100 e muitos ou 200 e muitos milímetros de precipitação. Claro que tem que verificar se a altura do vosso papel milimétrico é suficiente para ter um eixo que chegue até aos 200 ou 200 e tal milímetros de precipitação, o que acontece nas zonas muito chuvosas, não é? O total de precipitação mensal pode perfeitamente ultrapassar os 200, 300 milímetros, é normal isso acontecer, tá bom? Está marcado, está construído o nosso gráfico termopluviométrico. Portanto, um gráfico termopluviométrico, eu aqui tenho um exemplo de um gráfico que por acaso corresponde a Faro, uma cidade portuguesa no Algarve. E a primeira coisa para analisar um gráfico termopluviométrico é vocês terem a noção da situação, ou melhor, da localização geográfica dessa estação. Onde é que ela fica? Em que latitude? Em que altitude? É no litoral? É no interior? E, portanto, reparem, todos estes aspectos são extremamente importantes porque nos vão ajudar a caracterizar melhor e a interpretar melhor o regime térmico e pluviométrico que está representado. Está bem? E, portanto, em termos de, vamos agora imaginar que nós começávamos a analisar, podemos começar pelo regime térmico. Não é obrigatório, mas pode ser o regime térmico. Ou seja, comportamento da temperatura ao longo do ano. Isso é que é o regime térmico. Como é que se comporta a temperatura? Então, o que é que nós vamos tirar? A partir deste gráfico, vamos dizer como é que varia a temperatura. Quais são os meses que têm temperaturas mais altas e que temperaturas são essas? Por exemplo, aqui, julho e agosto têm as temperaturas mais altas, temperaturas essas que rondarão os 25, 24, 25 graus centígrados. Quais são as temperaturas mais baixas? Ora, em Faro, as temperaturas mais baixas registram-se em janeiro e dezembro e rondam aproximadamente os 11, 12. Não é? Isto é aproximado, 11, 12, não é? Graus centígrados. Amplitude térmica anual, lembram-se o que é a amplitude? Diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio, ou seja, diferença entre a temperatura média mensal mais alta e a temperatura média mensal mais baixa. E, portanto, quando nós olhamos para a configuração da nossa linha, entre mês mais quente, julho, vamos supor que tinha 25 graus,
e o mês mais frio, janeiro, vamos supor que tinha 12 graus, a diferença é de 13 graus centígrados. Então, a amplitude térmica anual ronda os 13 graus centígrados. Okay? É uma amplitude relativamente baixa. Não é? Relativamente baixa. Não há uma grande diferença entre o inverno e o verão. Quanto ao regime pluviométrico, como é que analisamos o comportamento da precipitação ao longo do ano? Já sabem que são as barras, agora vamos olhar para as barras, precipitação. Como é que varia? Quais são os meses mais chuvosos? Quais são os meses mais secos? Há meses secos? Ora bem, então, podemos começar por dizer que é um regime bastante irregular. Vejam, há aqui meses em que chove consideravelmente, mais de 80 milímetros, vamos supor, portanto, janeiro, fevereiro e até mesmo dezembro, e depois vamos ter meses em contraste, julho e agosto. Em julho foi tão reduzida a precipitação, ou teria sido mesmo nula, que nem se vê aqui a respectiva barra. Portanto, agosto chove muito pouco. Mesmo junho e setembro também têm muito baixos valores, estão abaixo dos 20 milímetros de precipitação. Portanto, estes meses, a esta estação, desde junho, julho, agosto e setembro, reparem, temos aqui 4 meses em que chove muito pouco, comparativamente depois aos meses de inverno em que chove razoavelmente. Também não é um clima chuvoso, porque esta chuva é relativamente reduzida, digamos assim. De qualquer das formas, é importante salientar que temos meses secos. Estes meses secos, como é que nós analisamos? Os meses secos são todos os meses em que a barra da precipitação está abaixo da linha da temperatura. Um mês seco é todo o mês em que o valor da precipitação é menor ou igual a 2 vezes o valor da temperatura desse mês. Então significa que se esta escala da direita é o dobro da escala da esquerda, significa que todas as barras que estejam abaixo da linha da temperatura são meses secos, certo? Então, neste caso aqui, o que é que era preciso dizer? Que temos 1, 2, 3, 4, 5 meses secos. Então, em Faro, existe normalmente uma estação seca de 5 meses. Há 5 meses em que o valor da precipitação é menor ou igual a 2 vezes o valor da temperatura desse mês. Portanto, os meses mais chuvosos já tínhamos visto quais eram, os meses secos são 5, portanto há uma estação seca longa e os meses mais chuvosos têm alguma precipitação e são então janeiro, fevereiro e dezembro, com mais de 80 milímetros. Okay? Este gráfico é um gráfico do nosso Algarve, portanto da cidade de Faro, que mostra um clima tipicamente mediterrâneo. Okay? Portanto, por hoje é tudo. Construção e análise de gráficos termopluvimétricos. Espero que tenham percebido. Adeus, bom trabalho, bom estudo e fui!